Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Evangelho Diário. Eu sou o Marcos e quero te convidar para uma jornada muito especial. Uma jornada que, se você permitir, pode transformar o seu dia, a sua maneira de enxergar tudo ao seu redor e a sua vida. Neste canal, nosso propósito é simples: dedicar um momento do seu dia para ouvir, meditar e refletir sobre a boa notícia, o Evangelho, a mensagem mais profunda, verdadeira e poderosa que existe. Mas antes de começarmos essa caminhada juntos, quero te contar um pouco sobre o nome do canal e o porquê de reservarmos exatamente um tempo diário para Deus. Você já parou para pensar o que significa, de verdade, a palavra evangelho? É uma palavra grega que quer dizer boa notícia ou boa nova. E essa boa notícia é sobre o amor de Deus por nós, que nos oferece perdão, esperança e vida nova por meio de Jesus Cristo. Quando escolhi o nome Evangelho Diário para esse canal, pensei justamente nisso. A ideia de trazer para você, todos os dias, um momento, ainda que breve, para se conectar com essa mensagem transformadora. Sabe por quê? Porque na correria da vida é fácil deixar o espiritual de lado. A gente acorda, corre, trabalha, se preocupa com 1000 coisas e quando vê já é noite e não paramos para pensar no que realmente importa. Por isso, aqui, o convite é para que você separe pelo menos 10 minutos do seu dia para estar com Deus, para ouvir uma palavra que conforta, fortalece e também desafia. 10 minutos. Pode parecer pouco, mas é tempo suficiente para que algo novo comece a nascer dentro da gente. E para ilustrar o poder desse hábito, esse tempo diário com Deus, quero compartilhar com você uma história que me toca profundamente. É a história do profeta Elias, um homem que passou por momentos muito difíceis. Elias foi um dos grandes profetas de Deus. Um homem que enfrentou reis poderosos, falsas profecias, momentos de solidão e que, mesmo com medo, reencontrou sua força na presença de Deus. Elias viveu numa época conturbada da história de Israel, quando o povo de Deus havia se afastado do que era certo. Eles estavam seguindo outros deuses, especialmente um chamado Baal. Baal era uma divindade adorada por muitos povos daquela região. Era visto como o deus da chuva, da fertilidade, da natureza. Mas o culto a Baal envolvia práticas espirituais distorcidas, sacrifícios, manipulação, e afastava o povo da fé verdadeira no Deus de Israel. Naquela época, o rei de Israel se chamava Acabe, e sua esposa, a rainha Jezabel, era uma grande incentivadora do culto a Baal. Eles tinham profetas a serviço desse falso Deus e perseguiam os que ainda permaneciam fiéis ao Senhor. Foi nesse cenário que surgiu Elias, um profeta corajoso que confrontou o rei Acabe e chamou o povo de volta à fé verdadeira. E em um dos momentos mais marcantes da Bíblia, Elias desafiou 450 profetas de Baal. Ele propôs um teste. Cada lado faria um altar e oraria a seu Deus. Aquele que respondesse com fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram, gritaram, cortaram-se, mas nada aconteceu. E então, Elias orou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo, uma chama que consumiu todo o altar, até mesmo a água que ele havia jogado por cima. Foi uma demonstração clara de quem era o verdadeiro Deus, uma vitória espiritual impressionante. Mas logo depois disso, algo inesperado aconteceu. A rainha Jezabel ficou furiosa. Em vez de se arrepender, ela mandou matar Elias. E é aqui
aqui que começa o trecho da história que eu quero destacar com você hoje. Elias, que tinha acabado de viver um dos momentos mais poderosos da vida dele, agora estava com medo, exausto, emocionalmente quebrado. A Bíblia conta isso em 1 Reis, capítulo 19, e eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que é a versão que vamos usar aqui no canal. 1 Reis 19, versículos 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceaba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de genestra, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Em um dos momentos mais difíceis da vida dele, Elias fugiu para o deserto cansado e com medo da perseguição. Ele se sentou sozinho, pediu a Deus que tirasse sua vida e entrou num estado de profunda angústia. E olha como Deus responde. Versículos 5 e 6. Depois, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou-lhe e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Deus não chegou com cobrança, nem com julgamento. Deus chegou com cuidado, com pão quente, com água fresca, com silêncio e descanso. Às vezes, é assim que o socorro de Deus começa. Mais adiante, Elias viaja até o Monte Horebe, um lugar simbólico onde Deus já havia falado com Moisés. E ali, sozinho numa caverna, ele recebe uma ordem. Agora leio os versículos 11 e 12. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Disse o Senhor. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava nele. Depois do terremoto, houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um sussurro suave. Foi justamente nesse momento que Deus se revelou para Elias. Não em um terremoto, nem numa tempestade, nem em fogo. Não foi em algo grandioso, ruidoso ou espetacular. Deus veio para Elias no silêncio, na brisa suave. Deus falou no sussurro tranquilo. Aquele momento de calmaria em meio à tempestade. E Elias ouviu. Esse encontro mudou a vida de Elias, porque ele parou, ouviu e se entregou à presença de Deus naquele instante. E é isso que eu quero propor para você aqui no canal. Que você crie um espaço assim na sua rotina, um tempo tranquilo para ouvir a voz de Deus, mesmo que ela venha no silêncio. Vivemos numa época em que a atenção é disputada a todo instante. Trabalho, família, preocupações, redes sociais. Parece que nunca temos tempo para parar e respirar. Mas é justamente por isso que separar um tempo para Deus não é um luxo, é uma necessidade. Não precisamos de horas e horas. Não precisamos de algo complexo. Apenas um momento diário para silenciar o mundo ao redor e ouvir o que Deus tem a nos dizer. É nesse tempo que nossa alma encontra repouso. É nesse tempo que começamos a entender que o que realmente vale a pena não está no que acumulamos, mas naquilo que guardamos no coração. Aqui no Evangelho Diário,
cada vídeo vai trazer para você uma história da Bíblia contada com simplicidade e profundidade, uma reflexão que ajuda a aplicar aquele ensinamento na sua vida, um convite para olhar para Deus com um olhar renovado e, se você quiser, um momento para orar junto, para abrir o coração e sentir a presença do Pai. A ideia é que esses vídeos se tornem um momento do seu dia que você espera com alegria, como quem espera o nascer do sol ou a calmaria depois da tempestade. Então eu te convido a embarcar comigo nessa caminhada. A partir de hoje, vamos reservar juntos esse tempo diário para aprender, crescer, refletir e nos fortalecer na Palavra de Deus. Não importa onde você esteja, nem qual seja a sua história até aqui. Esse é um espaço aberto para todos que desejam ouvir a boa notícia sem pressa, sem pressões, só com o coração aberto. Deixe o Evangelho entrar na sua rotina. Deixe ele transformar seus dias. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você recebe um aviso sempre que a gente tiver um novo encontro por aqui. E se sentir no coração, compartilhe com alguém que também possa se fortalecer com essa mensagem. Muito obrigado por estar aqui comigo. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre com você. Até o próximo vídeo e que tenhamos todos uma semana abençoada.